Nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho com você sobre mudança de perspectiva. Sim, sobre ver a vida de uma forma completamente diferente. E você vai entender daqui a pouco o que eu quero dizer com isso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Devocional Diário. Sim, todos os dias, uma meditação curta, objetiva, para regar a sua alma com a palavra de Deus. E se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, eu já deixo o convite. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e também considere ativar as notificações, porque dessa forma você nunca vai perder nenhuma novidade, nenhuma meditação, pregação, estudo. Tudo que acontecer aqui no canal, você vai estar por dentro e sempre vai ser avisado. Mas agora, pega a sua Bíblia, porque hoje a nossa meditação está lá no Novo Testamento. O texto que me motivou a trazer essa meditação aqui foi Efésios capítulo 1, versículo 3. Um texto muitíssimo conhecido, eu acredito que pelo menos alguma vez você ouviu essas palavras aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É um texto muito conhecido, mas um texto bastante profundo e que merece a nossa atenção. Para fins didáticos, eu vou dividir a minha explicação aqui em dois momentos. Primeiro, eu vou explicar o texto, vou rapidamente explicar as partes aqui do versículo, e num segundo momento, eu quero trazer aquela reflexão que eu falei lá no início, como esse versículo nos desafia a olhar para a vida de uma forma completamente diferente, como esse texto troca os óculos com os quais a gente enxerga a vida, tá bom? Mas primeiro vamos entender o versículo aqui. Esse daqui é o comecinho da carta aos Efésios, né? É o terceiro versículo da carta. E aqui Paulo introduz o primeiro grande assunto que ele quer tratar na carta. O começo do capítulo 1, eu convido você até ler depois, quando terminar esse vídeo. O começo do capítulo 1 é Paulo listando várias bênçãos que nós, o povo de Deus, que nós temos. Várias bênçãos que nós temos por estarmos ligados em Cristo. Sim, a união com Cristo, eu já destaco aqui, ó, a união com Cristo é a base que nos garante todas essas bênçãos. Pelo fato de estarmos ligados a Cristo, Deus Pai derrama bênção sem medida sobre as nossas vidas. E é isso que Paulo faz. Ele lista várias bênçãos que são derramadas sobre o povo de Deus. Por isso, não é nenhuma surpresa o capítulo 3 começar com uma expressão de louvor. Paulo começa dizendo: Bendito, louvado, adorado, engrandecido seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos uma expressão de louvor. E esse louvor, ele é um resultado, né? Paulo vê as bênçãos, ele contempla as bênçãos que nós temos por estarmos unidos a Cristo, e isso gera louvor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Isso acontece na sua vida também. Quando você recebe uma bênção da parte de Deus muito grande, algo maravilhoso, um cuidado, um livramento, você, com o coração cheio de gratidão, diz: Senhor, louvado seja o teu nome, obrigado por essa bênção que o Senhor derramou sobre a minha vida. É isso que está acontecendo aqui. Só que Paulo, ele sim diz que Deus nos abençoou, certo? Essa daqui é a causa do louvor. Paulo louva porque Deus abençoou o seu povo. Só que Paulo aqui não vai falar de qualquer tipo de bênção. Paulo vai falar de tipos bem específicos. Ele fala de bênçãos, mas que são bênçãos espirituais. Sim, Paulo não está falando de carro novo na garagem, de aumento de salário ou da viagem dos sonhos. Não, não que essas coisas sejam ruins em si, não. Mas Paulo está falando sobre bênçãos espirituais, não bênçãos materiais. E a gente poderia listar várias aqui. Por exemplo, que bênçãos espirituais o povo de Deus recebeu? A gente poderia falar de perdão dos pecados, certo? Nós poderíamos falar da nossa adoção como filhos. Nós fomos adotados como filhos de Deus. A gente poderia falar sobre a dádiva do Espírito Santo. Sim, o Espírito habita em nossos corações. Nós podemos falar
da proteção de Deus, sim, ele protege o seu povo. Nós podemos falar também da vida eterna, claro, né? Isso aí é óbvio. A gente pode falar da ressurreição dos mortos, a gente pode falar da, da comunhão no corpo, que é também uma bênção. A gente pode falar sobre várias e várias e várias e várias bênçãos. É mais ou menos isso que Paulo faz aí nos primeiros versículos de Efésios. E só que Paulo não vai dizer apenas que nós fomos abençoados com algumas bênçãos espirituais. Paulo vai deixar claro a abrangência aqui, gente. Olha só, essa palavra aqui muda tudo. Porque nós não fomos abençoados com apenas algumas bênçãos espirituais. Nós fomos abençoados com todas. Sim, a abrangência que é destacada. Não são apenas algumas bênçãos. A minha letra não está colaborando, mas dá para entender aí. Abrangência. Vamos lá. Deixa eu fazer bonitinho aqui, gente. Espera aí, deixa eu apagar aqui e escrever de novo, para você entender o que eu estou falando aqui, ó. São todas as bênçãos. E isso aqui é incrível. Não existe nada de bom no mundo espiritual que o povo de Deus não tenha recebido. Nós fomos assim, recebemos todas as bênçãos da parte de Deus, todas as bênçãos espirituais que Deus tinha para dar ao seu povo, ele deu. Por causa da nossa união com Cristo. Isso é maravilhoso, porque não são algumas bênçãos, não são muitas bênçãos, são todas as bênçãos. A gente poderia dizer aqui que nós somos espiritualmente riquíssimos. Sim, talvez a conta bancária não esteja tão cheia, mas quando se trata de tesouros espirituais, nós somos riquíssimos espiritualmente. E sim, Paulo vai falar da natureza dessas bênçãos, da abrangência dessas bênçãos, e Paulo vai nos mostrar em que região, em que local nós somos abençoados. Aqui nós podemos falar do local. Nós somos abençoados nas regiões celestiais. Os anjos olham para o povo de Deus e veem o povo de Deus como um povo riquíssimo, incrivelmente abençoado. Tem o amor, tem a graça, foram adotados como filhos, têm vida eterna, reinarão com Cristo para sempre. A intensidade das bênçãos nas regiões celestiais são imensas. Sendo assim, a conclusão que a gente pode tirar desse versículo é qual? O povo de Deus é um povo riquíssimo nas regiões celestiais. Tá. Nesse versículo aqui dá para quase sentir o coração de Paulo batendo forte e Paulo dizendo cheio de brilho nos olhos, falando assim: Efésios, louvado seja Deus porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só que talvez, se Paulo encontrasse conosco, eu nem vou falar de um crente nos dias de hoje, vou falar da gente. Tá, a gente lê esse versículo e fica assim, Paulo, que legal, porque talvez esse versículo não faça os seus olhos brilharem, o seu coração bater mais forte, mas deveria fazer o meu coração ficar assim. Por quê? Porque aqui a gente tem vou até colocar de outra cor para diferenciar as meditações aqui. Aqui a gente tem um embate de visões. Hoje eu estou escrevendo bastante, né? Mas vamos lá. A gente tem um embate de visões. Por quê? Porque Paulo fala de bênçãos espirituais, não é isso? Nós, querendo ou não, vibramos mais com bênçãos materiais, não é isso? Paulo fala de regiões celestiais. Nós somos aqueles que vivemos nesse mundo, não é isso? Ó, vou botar aqui, ó, nesse mundo. E isso daqui, gente, é um choque de visões. Por quê? Porque esse versículo ia chamar a atenção de muito mais gente se ele fosse assim, ó. Bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos materiais nas regiões terrenas em Cristo. Sim, isso chamaria a atenção de muito mais gente. E eu não quero que você olhe para as outras pessoas, não. Eu olho para mim quando eu falo isso. Porque
Vamos lá, o que que me faria me alegrar mais hoje? Receber a notícia de que a minha filha ganhou uma bolsa integral na escola, de que eu, sei lá, recebi uma doação muito grande, uma pessoa me deu um presente gigantesco, eu ganhei uma casa, alguma coisa assim? Ou será que o meu coração se alegraria mais em saber que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, em saber que eu tenho a vida eterna, em saber que eu fui perdoado? Será que eu me alegro mais com afetos que eu recebo de outras pessoas ou em saber que eu sou amado do Pai? Isso daqui pode parecer crentez, isso daqui crentez no sentido assim, espiritual demais, mas não é. A gente precisa avaliar o nosso coração, porque Paulo tinha os olhos na eternidade. E Paulo sabia que as bênçãos espirituais são infinitamente maiores do que as bênçãos materiais. E não está errado. Se você ganhar um carro, você se alegrar. Tem que se alegrar mesmo, você não é maluco. Tem que ficar feliz, tem que agradecer a Deus, mas o carro vai passar, a casa vai passar, tudo nessa vida vai passar. Mas a palavra de Deus jamais se passará. As bênçãos espirituais, elas são muito maiores. Ser abençoado nas regiões celestiais é algo infinitamente mais valioso do que ser abençoado nessa vida. Ser grande aos olhos de Deus é muito mais valioso do que ser grande aos olhos desse mundo. Sim, e isso é tão verdade que o próprio Jesus diz, gente: não acumulem para vocês tesouros nessa terra. Por quê? Porque os tesouros dessa terra vão passar. A traça, o ladrão, a ferrugem, tudo isso vai dar conta dos tesouros desse mundo. Mas acumulem tesouros no céu, porque o tesouro lá não passa. E nesse momento eu convido você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Porque sim, sim, nós queremos bênçãos materiais, sim, nós queremos o nosso pão de cada dia. O próprio Jesus nos ensinou a orar pedindo isso. Sim, nós queremos ser abençoados nesse mundo. Sim, eu quero que a minha filha tenha ótimas condições de estudo. Sim, eu quero que a minha esposa seja alegre e feliz. Sim, eu quero dar uma boa condição para os meus pais. Sim, e não tem nada de errado nisso. O problema é quando a gente coloca essas bênçãos aqui na frente dessas daqui. É quando a gente acha que mais importante são as coisas que a gente pode conquistar nesse mundo do que na eternidade. E quando isso começa a acontecer, a igreja vai ganhando cada vez menos importância na nossa vida, a leitura da palavra vai ganhando cada vez menos importância, o tempo de oração vai ficando cada vez mais negligenciado. A preocupação com os filhos é se eles vão ser médicos, doutores, advogados, e não a principal preocupação não é se eles vão ser salvos ou não. E isso assim, se encaixa perfeitamente no que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Eu poderia ficar fazendo aqui várias e várias perguntas. Quando você ora pelos seus filhos. Será que a sua oração é constituída de pedidos meramente materiais? Senhor, abençoe ele no trabalho dele, guarda ele nos estudos dele, capacita, abra as portas. Tá errado isso? Não tá. Mas será que é aí que deve estar o nosso coração? Será que esse deve ser o principal conteúdo da nossa oração? Quando oramos pela igreja, quando fazemos pedidos pela nossa própria vida, será que a gente se parece com o apóstolo Paulo, que olhava para as bênçãos espirituais e quase que entrava em erupção? Ele não conseguia se conter. Ou será que a gente é igual um jovem rico que entre tesouros materiais e tesouros espirituais, descobre que no próprio coração valoriza mais tesouros materiais? Por favor, não me entenda mal, não estou demonizando, ter bênçãos materiais e até mesmo buscá-las, se esforçar para tê-las, mas o que eu estou dizendo é que nós devemos viver com os pés na terra, mas com os olhos nos céus. Acabando esse vídeo, faça uma oração. Ore falando assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Abra os meus olhos para eu ver o que realmente importa, o que realmente vale. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu não troque aquilo que tem valor eterno por aquilo que tem valor temporário.
até tem seu valor, mas nem se compara com as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre nós. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, tenha te levado a pensar pelo menos um pouco. E se você deseja se aprofundar, eu nem digo aprofundar, né? Mas se você deseja entender a Bíblia, e não só uma parte dela, mas a Bíblia toda, eu quero convidar você a se tornar um aluno do curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um ano. Você não apenas vai ler a Bíblia toda em um ano, mas vai entender todos os livros da Bíblia, nunca mais vai ficar perdido. É uma verdadeira caminhada de Gênesis 1 a Apocalipse 22, entendendo todos os livros da Bíblia. Se isso faz sentido para você, tem um link na descrição desse vídeo. Você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para uma página com informações e tem até uma aula gratuita lá para você também. Veja lá, confira as informações, porque com certeza esse material tem muito a abençoar a sua vida. No mais, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, porque amanhã, com certeza, tem mais um devocional sendo postado aqui para você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um abraço e até a próxima.